Olá! Você já parou para pensar o que acontece com as suas contas em redes sociais, com seus arquivos digitais, quando do seu falecimento? Meu nome é Denise Bartel Bortolini, sou advogada da Hertel Mansky Packer Advogados e hoje eu vou tratar um pouco sobre esse tema, um tema que ainda é recente para o judiciário e que causa muitas dúvidas às pessoas. Isto porque um dia todos nós iremos morrer. É um evento certo que não sabemos quando que vai acontecer. Quando acontece o óbito, quando alguém falece, começa o processo sucessório desta pessoa. Então são levantados todos os bens que a pessoa deixou, é verificado os herdeiros dessa pessoa e os bens são distribuídos aos herdeiros de direito. Geralmente as pessoas deixam como bens casa, terreno, moto, carro, conta bancária, dívidas também, geralmente são deixados bens físicos, esse é o mais comum. E a nossa legislação, ela está preparada para enfrentar essa situação, quando a pessoa que falece deixa esses bens físicos. Nós não temos uma legislação preparada para enfrentar o caso da pessoa ter deixado bens digitais. Isso porque a nossa legislação, ela foi feita num momento histórico em que não se falava em bens digitais, em que eles pouco existiam, eles eram insignificantes. Mas com a evolução das redes sociais, com a nossa interação do dia a dia com a internet, com o armazenamento dos nossos arquivos digitais em nuvens, em aparelhos eletrônicos, isso fez com que cada vez mais as pessoas tivessem bens digitais e, por consequência, quando do falecimento, elas têm essa herança digital. Então, a herança digital, ou patrimônio virtual, ou mesmo legado digital, eles são dos mais diversos tipos, como, por exemplo, as contas em redes sociais. Aqui nós podemos citar o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, blogs, canal do YouTube. Temos também os arquivos digitais, que são os arquivos de texto, são os filmes, os vídeos, as imagens. Cada vez mais as pessoas têm imagens arquivadas e não as imagens impressas, as fotos. Outro exemplo de bens digitais também são as milhas aéreas, as contas online, as moedas digitais, senhas, os códigos de acesso. Esses bens digitais, essa herança digital, ela está cada vez crescendo mais e a herança digital ela pode ser dividida em bens digitais e informações digitais. Os bens digitais, como eu dei alguns exemplos, então ali a gente pode colocar as contas em redes sociais, os arquivos digitais, por exemplo. Já as informações digitais são aquelas informações confidenciais, como as senhas, os códigos de acessos. O que caracteriza essa herança digital é que ele é um ativo intangível. Ele pode ser compartilhado, pode ser comercializado, pode ser distribuído de forma eletrônica. A sua existência é através de dados, ele não existe de forma física. E a herança digital, ela pode ter um valor econômico ou não, assim como ela pode ter um valor afetivo ou não. Como que pode ser partilhada esta herança digital quando do falecimento de uma pessoa? Bem, tem pessoas que têm um entendimento mais amplo, que ela faz parte da herança e vai ser distribuída aos herdeiros de direito. Outros entendimentos já são mais restritos, que a pessoa que faleceu, ela deveria ter deixado esta evidência de que ela queira que aquele bem digital fique a uma determinada pessoa quando do seu falecimento. Ainda tem a questão, por exemplo, de contas em redes sociais, que o entendimento é de que elas não podem ser herdadas, porque elas constituem um direito personalíssimo, portanto elas são intransferíveis. Até falando em contas em redes sociais, tem diversas plataformas que já têm regras a respeito de quando venha uma pessoa falecer, de como vão lidar com essa situação. Até porque, eventualmente, você acessar uma conta de uma pessoa falecida e ter o acesso à conversa dessa pessoa, isso às vezes pode deixar alguns ressentimentos, algumas opiniões negativas, algumas mágoas. Quanto às plataformas das redes sociais, também tem algumas que permitem criar um contato herdeiro. Uma pessoa que no futuro ela vai poder gerenciar, ela vai ter acesso a algumas funções dessas contas e ela pode até vir a excluir essas contas da pessoa falecida. Algumas plataformas também permitem transformar estas contas em memorial. Elas não vão excluir, o perfil continua ativo, mas com a informação de que o titular ele é falecido. Outro exemplo que eu dei antes dos bens digitais são as milhas aéreas. As milhas aéreas, algumas companhias, elas também já fazem uma previsão a respeito. Então, de que no caso do falecimento do titular dessas milhas aéreas, se encerra. Então, essas milhas aéreas, elas não serão transferidas a terceiros.
Inclusive tem decisão da STJ autorizando de que essa atitude das companhias aéreas ela está de acordo. O problema é que para enfrentar essa situação da herança digital não existe legislação em vigor. Por exemplo, nós temos o Código Civil que ele está passando por atualização e ele trata da herança digital, mas não é ainda uma lei em vigor. Ela precisa passar por certos trâmites, questões burocráticas para ter a sua aprovação e então ela estar em vigor. Tem quem defenda que a herança digital ela também pode ser protegida e herdada com base nos direitos autorais, patentes e marcas registradas. A Lei Geral de Proteção de Dados também é uma lei utilizada porque ela protege as informações da pessoa após a sua morte. Temos também o Marco Civil da Internet, que também é utilizado, mas nenhuma dessas elas são tratadas, elas têm a especificidade sobre a herança digital. Quando você vai fazer um inventário envolvendo uma herança digital, quando são bens de valor econômico, de fácil aferição, por exemplo, as moedas digitais, é algo que não se vê problema, porque você lista esses bens no rol que a pessoa deixou e depois eles serão distribuídos a quem de direito. O problema nos inventários são quando tem bens digitais de valor afetivo, aquelas informações confidenciais, senhas, códigos de acessos, porque daí acaba tendo conflito de interesses, de princípios jurídicos e que precisam ser considerados. Nos inventários existe a possibilidade de você ter bens físicos e bens digitais para serem inventariados. O que se pode fazer também, porque nem toda pessoa tem conhecimento, por exemplo, em tecnologia e em a questão digital. Você pode nomear 2 inventariantes, um que vai ficar responsável pelos bens físicos e o outro que ficará responsável pelos bens digitais. É a chamada nomeação plurima de inventariantes. É possível, inclusive nós temos um artigo escrito a respeito disso, caso alguém tenha interesse, pode acessar o nosso site, tem um artigo bem legal a respeito. Então essa é uma possibilidade justamente para ter essa administração dos bens físicos e dos bens digitais de uma forma bem correta, bem coerente. Tem pessoas que têm a vida digital tão ou até mais importante do que a vida analógica. Basta você observar algumas pessoas quando, por exemplo, o seu celular fica sem bateria. Elas ficam realmente, como se pode dizer, sem chão, né? Então, para essas pessoas, é um problema. E como a gente resolve essa questão da herança digital? O que as pessoas podem fazer? Elas podem ser mais proativas. Elas podem colocar a vontade delas, seja através de um testamento ou de um codicilo, onde elas vão nomear uma pessoa que vai ficar responsável por esses bens digitais quando do seu falecimento. Com isso, elas poderão resolver ou abreviar eventuais discussões futuras a respeito. Bem, como eu comentei no início do vídeo, é um assunto recente para o judiciário, com entendimentos divergentes, com desafios a serem enfrentados. São decisões que precisam ser adaptadas às evoluções tecnológicas e que, com certeza, uma regulamentação a respeito, ela poderá resolver esses conflitos existentes. Enfim, essas são as informações para hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se achou o conteúdo relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!